Olá, boa tarde. Estamos aqui para uma nova edição da série Lives 8M, alusiva ao mês da mulher, falando sobre questões que envolvem o mercado de trabalho, posicionamento, comportamento feminino em relação aos negócios, né? E hoje a gente tem uma super convidada para falar sobre vendas para empreendedoras e superando a síndrome da impostora, né? Quem nunca passou por isso já? De se auto-boicotar, se sabotar, se sentir inferior, né? Principalmente num mercado tão machista. E essa convidada é a Luciane Costa, que eu já vou chamar, do Vivendo de Freela. Vamos lá. Vamos ver aqui, tem uma luzinha no fundo. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino, sobre vendas. Oi, Oi, tudo bom? tudo Que bom te bem com conhecer. você? Pois é, virtualmente, né? Mas estamos nos conhecendo por aqui. Sim, primeira vez que a gente conversa. Eu tô sempre lá no teu blog Ai, que e legal. acompanhando as novidades desse meio, dessa forma de trabalhar que é como freelancer, né? E é Que super bacana, legal. todo mundo atua desta forma, só que aí a gente não sabe onde se socorrer, né? Onde tirar as dúvidas, como validar esse negócio, como se posicionar nesse mercado, como captar os clientes, né? E agora, no mês da mulher, esse é o motivo desse convite, né? Como a gente se posicionar nessa forma de trabalho e saber fazer tudo isso sem a gente se auto-sabotar, com medo de né, não ter essa capacidade, ou de se colocar de uma maneira inferior ao universo Exato, masculino, né, nesse mercado exato. tão machista que a gente convive, né? E aí, quem mais poderia ser? É óbvio que ia te chamar, né? Ai, que Mas seja legal. Eu bem-vinda. fiquei. Obrigada, obrigada. Eu fiquei super empolgada no dia que a gente conversou para marcar essa live. Eu fiquei super empolgada com o assunto, porque acho que casa super bem, até você falou assim, né, do blog, desse modelo de trabalho independente. Um dos grandes fatores, assim, também que ataca essa síndrome da impostora e tudo mais, é que a gente fica muito sozinha, né, como empreendedora. E aqui a gente está falando, né, mais voltado para o público feminino, mas também, né, síndrome do impostor, né, também está presente entre os homens e nesse universo freela, como a gente está ali, né, é a gente com a gente mesmo, muitas vezes a gente, por causa dessa autossabotagem, né, dessa falta de confiança, de sentir uma fraude, a gente acaba não evoluindo, não conseguindo evoluir na nossa eu presa aí por esse medo de tentar, né, de ousar, enfim, todos esses fatores. Eu confesso que eu enfrento muito isso no meu dia a dia de trabalho, porque antes da pandemia a gente ainda tinha as trocas, né? A gente ia para um Sim, café, ia para um coworking, ia trabalhar no escritório do cliente, às vezes, para ter esse convívio com as pessoas no seu meio ali, para compreender melhor os processos, né? E isso minimizava um pouco essas inseguranças. Agora, com a pandemia, a gente trabalhando ali dentro de casa, fazendo
aliás, com vergonha de buscar os parceiros para fazer essas trocas, o receio de estar incomodando, né? Ah, não vou chamar, porque a criatura também está lá num aperto com o seu trabalho, né? E aí a gente acaba sofrendo e repercutindo isso ali nos nossos processos. Mas também a gente acaba repercutindo no investimento que a gente faz, né? A gente deixa de ousar, a gente deixa de se aventurar e às vezes até de lançar novos serviços, novos produtos, porque fica com aquele medo de que, será que é isso mesmo? Realmente o mercado vai aceitar? Eu estou me colocando de uma maneira correta? Tudo isso é um receio, né? E eu queria que tu falasse sobre exatamente esse aspecto. Tá Por bom. favor, Foi palavra. legal que você mencionou da pandemia, até me ocorreu, assim, né, essa questão da síndrome da impostora, síndrome do impostor, a gente fica muito dependente do feedback externo, né? Então, da validação do cliente, daquele feedback. E com a pandemia, a gente tanto perdeu isso que você falou de estar, né, frente a frente com o cliente, cara a cara com o cliente, quanto a gente passou a conviver mais com essa insegurança de ai, meu Deus, se eu perder um cliente, né, vai ser mais difícil de conquistar outro. Vai ser, né, a gente está num período de crise, tenho que ser mais cautelosa aqui nas minhas decisões, nas minhas ações que eu for fazer. E a gente também está nessa vida aí da comunicação assíncrona. Então, às vezes, o feedback que viria pessoalmente de um trabalho, de uma proposta, a gente recebe por e-mail, por WhatsApp, e aí essa comunicação assíncrona, né? A gente sempre fica com essa dúvida, o cliente ele falou assim porque ele estava com pressa, estava correndo, né? Ou ele não gostou muito, a gente fica, né? E assim, quem é impactado, né, por esse fenômeno da síndrome da impostora, tende a ser mais paranoico também, assim, né, em relação meu Deus, o que estão achando? Fica criando narrativas na sua cabeça. Mas até para a gente seguir nosso papo, assim, não sou uma especialista nessa questão, né, do fenômeno da síndrome do impostor. Eu conheço e já li muito sobre o tema, mas eu não trabalhe com esse termo, acho que tem, né, profissionais de psicólogos, enfim, pessoas que entendem muito mais profundamente. Acho que a ideia que é eu trazer, como na minha vida de empreendedora eu tenho conseguido avançar um pouco, né, eu me vejo, já fiz inclusive o teste, chama escala de Clancy, até acho que é legal deixar para quem quiser saber assim, sou um impostor ou é isso mesmo, né? A autocrítica está correta. Para procurar na internet escala de Clancy. Então, eu já fiz e eu me identifico como, né, dentro aí desse espectro aí da síndrome da impostora, como eu tenho buscado que isso não barre, né? Que eu consiga continuar avançando e fazendo minhas propostas e negociando, porque de fato uma característica aí que afeta muito o nosso dia a dia, e eu já me vi, né, você comentou, assim, a gente está falando sobre o tema, acho que não é porque a gente, né, tá super tranquila com isso, já superamos e a gente está aqui só dando a dica, né, acho que é justamente o contrário, faz parte da nossa vida todos os dias. Eu ainda tenho insegurança, assim, quando eu vou mandar uma proposta com valor mais alto, ainda tenho insegurança, assim, meu Deus, será que eu sou tudo isso, né? Será que eu não sou uma fraude? Será que eu mereço estar aqui? Será que eu mereço ter esses clientes? Será que eles não vão um dia acordar e falar assim, meu Deus, ela, né, não é tudo isso que a gente está pensando, não é isso tudo que a gente está falando. Então, acho que é bem mais compartilhar essas experiências aí, como a gente faz para não ficar paralisada, né? Não deixar de seguir a vida e de fazer o nosso melhor e de crescer e de ousar por causa da síndrome da impostora. É bem isso, né? E parece que não tem uma característica específica assim do empreendedor para estar passando por essas situações, né? No meu cotidiano, às vezes basta eu, por exemplo, incrementar
ou complementar, atualizar um conteúdo e que já Uhum. bate um pouco aquela insegurança, assim, se, poxa, é mesmo isso? E eu pesquiso, eu busco referências, né, tanto de outros profissionais quanto também da academia, assim, eu sou muito de buscar alguns pensadores, teorias, né, para poder Uhum. subsidiar a minha aplicação, né? E sempre bate essa insegurança na hora de apresentar a proposta para o cliente, de fazer o argumento de convencimento de que aquilo vai beneficiar o negócio dele, vai ajudá-lo a alcançar a meta de Uhum. comunicação dele, e sempre fica aquele receio. No final dá tudo certo, né? Sim, Porque a gente é exatamente. capaz, a gente tem esse cuidado em fazer esse preparo. A gente não vai no oba-oba, né? Só que na hora ali, deu, pronto. É aqueles 5 segundos que tumultua tudo, né? E aí eu queria Exato. ver contigo, como funciona assim nesses teus... desde 2016 que tu tem vivendo de freela, né? Como tem Aham. sido nesses anos essas tuas práticas, né? Eu acho que é importante também fazer olha só, já conversando uns 10 minutos mais ou menos, e eu vou te apresentar agora. A Luciane Costa, jornalista e empreendedora, tem o, o blog e o negócio Vivendo de Freela, né? Desde 2016, e vem compartilhando essas experiências de trabalho com os seus clientes, os seus parceiros, os seus colegas. É isso? É isso, só a minha empresa, assim, o Vivendo de Freela é parte, né? É como se fosse um projeto da minha empresa. Aí eu tenho a minha empresa que chama Luciane Costa, que é Superando a Síndrome da Impostora, né? Eu fiz um trabalho de marca com uma amiga, então, não, essa é a marca, né? Os clientes, quando falam assim, qual a empresa que presta serviço? É Lu Costa, Luciane Costa. Então ficou esse nome, mas é isso, basicamente é isso. Eu hoje trabalho muito mais com marketing digital, com inbound marketing do que com jornalismo mesmo, mas uso aí a formação como parte do meu trabalho bastante. Mas é isso mesmo. E como é que tem sido essa experiência, assim, nesses anos? Como tu tem lidado? Eu queria ver se tu traz essas dicas para nós, assim, de Tá, maneira bem pontual, baseada nas tuas experiências e que tem dado certo, né, para combater tudo isso e ainda dar uma turbinada nas vendas, dar legal. né, ampliado o lead aí dos clientes e também Perfeito. de práticas cotidianas de como a gente manter a nossa estima, nossa autoestima profissional, né? Que é também Legal. super importante. Bom, vamos lá. De 2016 para cá, muita coisa mudou. Acho que a coisa número um que tem tudo a ver com esse papo de síndrome da impostora, relação a preço. Quando eu comecei como freelancer, eu comecei ainda, né, experimentando, será que eu quero empreender de fato? Ou será que eu estou aqui só, né, dando um tempo até arrumar um outro emprego, o próximo emprego, mas, enfim, continuei empreendendo. Mas a questão do preço, desde o início, assim, meu último emprego, né, no mercado de trabalho formal, eu já era líder de uma equipe, assim, já tinha uma experiência legal dentro da minha área e já tinha um salário legal também. Mas aí, quando eu saí para empreender, eu não tive confiança de ir lá assim, não, eu sou uma profissional, né? Não era super experiente, mas eu sou uma profissional experiente, o meu preço corresponde à minha experiência. Não, eu comecei assim, né, como iniciante, então eu recebia pelos meus serviços um valor que hoje, assim, em alguns casos, né, pegando uma demanda específica, 10 vezes menor. Recebia realmente muito pouco, né? A gente sabe que nesse mercado freela a gente tem esses preços bem absurdos, então eu tive assim, um início com valores bem, bem baixos e muito pela minha insegurança, assim, de uma negociação e bancar e negociar e realmente negociar, né? Não ouvir do cliente assim, eu tenho essa verba, eu pago tanto,
E aí do outro lado eu falo assim, ah, não, com esse valor eu não consigo seguir, né? Eu não rebati, assim, no início eu aceitava, assim, acho que também muito por vir, né? Não era ainda empreendedora, estava nessa transição de entender como as coisas funcionavam. Mas o preço, eu vejo assim que hoje, para mim, ainda é uma barreira para alguns clientes com os quais eu trabalho, assim, e que talvez eu pudesse cobrar um valor maior pelo perfil do cliente, né, pela dificuldade ali da demanda, e que eu ainda talvez, né, não esteja cobrando tanto quanto poderia, e assim, poderia porque o meu trabalho merece, né, e não porque o cliente pagaria. Então, essa questão de preço foi o que mais evoluiu, e aí, né, como saber se o meu preço é justo ou não justo? A gente tem muita dificuldade de saber isso como empreendedora, como freelancer. Melhor caminho é entender o quanto os outros estão cobrando, e aí não só, no meu caso, assim, falando de freelancer, não só o que acontece nas plataformas, que são um mercado muito, muito pequenininho, né, desse mercado freelance, mas que, de forma geral, o mercado está praticando. Às vezes, né, a gente até se comparar, assim, não cobrar o preço de uma mega agência, mas quanto que um fornecedor tradicional estaria cobrando para a gente conseguir ali se colocar, que é também um dos recursos para lidar com a síndrome da impostora, é você conversar com outras pessoas, né? Porque quando você fica assim só eu acho, falta dado, falta evidência. Então, você conversar com outras pessoas, trocar ideia, é como você consegue avançar, evoluir. E comigo foi essa questão de preço, assim, os grandes impulsionadores para eu conseguir cobrar mais foram feedbacks de pessoas, às vezes até clientes, assim, não, esse valor está muito baixo, né, pode aumentar. Então a gente tem que se abrir, assim, para essa troca, né, para ouvir, assim. Então, assim, Clientes isso que é, reconhecem o trabalho, né, que a gente desenvolve. E é, eu vejo também é que nós temos que ver, analisar tantas coisas, né, quando a gente vai precificar, que é o mercado, como é que está o cenário econômico ali daquele mercado, além de ver qual é o preço médio que a nossa concorrência ali está tá cobrando, quais são as estruturas que a gente tem, né, que esse job exatamente. exige e tal. Todas essas adequações, aí a gente ainda chega no final e vê assim, bah, é esse valor mesmo, estou achando tão alto. É, Eu acho que eu vou baixar um pouco. Será que o cliente tá, não vai sim. estar muito alto? A gente fica avaliando pelo cliente. Eu acho que o cliente não vai querer, né? Eu vou diminuir o preço. Ou então, se ele achar caro, eu vou já vou sair na frente e vou dizer, ah, mas a gente pode negociar. Essa Antes, né, frase, assim, de saber. Isso essa eu acho frase também, até assim. acaba conosco, né? A gente, Exato. o valor é esse, mas a gente pode, né? Estou aberta a negociações. Pô, se o valor é esse, né? Assim, Eu já é fiz comum, um estudo. é, é comum ter negociação depois, mas acho que nessa hora, assim, né, da apresentação da proposta, você tem que bancar, esse é o valor, né? Não, é isso que você falou, acho que a gente faz muito, né? A gente já se diminui. Então, você está falando assim, ah, tá aqui, esse é o valor. Ah, mas se, né, se precisar, se for preciso, a gente pode reduzir. Não, esse é o valor. Isso, assim, né? Coisas que a gente vai aprendendo, assim, é igual, ah, recebi um elogio, né? Você fala assim, ah, que lindo seu batom. Aí eu falo assim, ah, mas eu ganhei de presente. Ah, mas sabe essas coisas assim, de aceitar o elogio e de bancar, assim, a gente tem que aprender a falar menos, né, na hora que está apresentando uma proposta, que está ouvindo um feedback, tem que dar uma segurada, assim, para não. Eu já recebi um elogio de um trabalho, que nessa linha, né, de rebater, assim, já se diminuindo. Nossa, o cliente super elogiou o trabalho que foi feito, assim, num tempo super recorde. E daí eu, na hora, falei assim: nossa, mas eu achei tranquilo de fazer.
Daí depois eu fiquei assim, ai meu Deus, por que que eu fui falar isso? Não, foi tranquilo, não precisa saber, né? Foi tranquilo, porque eu já tinha estudado sobre o tema, porque eu já conhecia o cliente muito bem, né? Uma série de fatores que fizeram ser tranquilo para mim, mas a gente tem que evitar mesmo esses comportamentos que a gente tem de si, diminuir assim já na fala. Então, né, vai lá, apresenta e se banca. Eu mencionei um negócio, né, da apresentação da proposta. Acho que esse é um fator super que ajuda também eu já fiz alguns cursos sobre vendas, né, com o público do Venda de Freela, e é uma coisa que sempre, assim, quem começa a fazer já sente muita diferença. Não, assim, pediram, né, uma cotação do seu trabalho, tem uma demanda, em vez de já responder ali no corpo do e-mail, né, de você passar o preço rápido, fazer mesmo um processo de vendas que você consiga, número um, escutar o cliente, né, então ter 15 minutos por telefone para ouvir exatamente o que o cliente quer, né? Se conseguir mais, claro que muito melhor. Depois montar realmente uma proposta pensada para aquele cliente, para aquele projeto. E se o cliente tiver disponibilidade de apresentar essa proposta, né? Mostrar para ele ali esse resultado. Porque quando a gente fica questionando, né? Se somos capazes, somos tudo isso, merecemos essa proposta. A gente ganha muito quando a gente se prepara e a gente tem a oportunidade de ter esse feedback ali ao vivo, né, do cliente. Então, isso é uma das coisas também que no início eu não fazia, né, só negociava o preço ali por WhatsApp, e-mail, depois eu comecei a fazer realmente uma proposta, conversar com o cliente, e tanto aumentou, né, número de negócios fechados ali, no meu caso eu trabalho só com maior parte, né, assim, eventualmente fecha uma consultoria, uma coisa mais pontual, mas a maior parte é contrato de 3 meses, 6 meses, são projetos maiores. E aumentou bem mais a conversão, né, pessoas que fecharam o negócio, mas eu consegui ter muito mais clareza do que realmente tinha chance de fechar ou não tinha chance, se o cliente ia ter verba, se não ia ter, por, né, tá nessa interação mais profunda ali, por ter me preparado mais. Então, aquela coisa assim que às vezes a gente fica assim, o cliente não respondeu, ou acho que não gostou da minha proposta, e fica sem saber por quê, né? Acho que isso Tu vai reduz atrás, Lu, bastante. daí quando acontece isso? Eu ultimamente, assim, para ser bem sincera, eu fiz algumas propostas nesse início de ano, mas o ano passado foi um ano que eu praticamente não peguei projetos novos. Então, só fiquei com os que eu tinha, que estava com volume de trabalho grande. Em geral, eu sigo um processo que né, a pessoa entra em contato comigo ou aborda a pessoa proativamente, aí faço essa primeira reunião de briefing, né, para a gente entender o que realmente o cliente precisa. Às vezes o cliente acha que precisa de uma coisa e não é, né? Então, isso é Exato. bem comum. É bem comum. Então, faço essa primeira reunião, depois eu monto uma proposta, assim, bacana, né? Faço uma pesquisa ali em relação, como eu trabalho com marketing digital, dou uma olhada em concorrentes, em oportunidades, né? Faço a proposta em cima disso e, se possível, marco a apresentação da proposta. Aí depois, em geral, o que eu faço? Na apresentação da proposta, eu combino com o cliente né, quando a gente pode voltar a falar, quando eu posso esperar uma resposta dele negativa ou positiva, que isso também, né, nessa coisa de sentir uma fraude, reduz a ansiedade, porque se o cliente fala assim, eu só vou conseguir te responder daqui a um mês, eu não vou ficar na semana seguinte, ele não respondeu, e agora? Será que ele odiou? Será, né, que eu mandei mal? Então, reduz um pouco. Óbvio, assim, isso também eu sempre falo nos cursos, que vendas, você trabalha, né, funil. Então, você vai falar com um monte de gente, você vai reduzir quem você vai fazer proposta, que às vezes nem para você faz sentido. Aí você vai enviar a proposta e vai fechar, né? Vai afunilando. Óbvio que nesse funil, assim, vai se perdendo, tem gente que não responde mais também. E, né, acontece muito, assim, mesmo com clientes que, na época do mais presencial, ia até a empresa do cliente, conversava, fazia reunião de apresentar proposta, fazia uma segunda reunião para negociar ali escopo.
e o cliente, né, potencial cliente ali sumia, desaparecia. E aí, nisso, claro, né, que bate uma coisa assim, nossa, o que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de errado? A culpa é O que eu minha. deixei de apresentar para o cliente que, né, ele achou Exatamente. pouco, ou achou, né, um trabalho desqualificado, que, né, esperava mais. Tem disso Exato. muito E também. aí, o que que a gente pode fazer, né, para lidar com esse tipo de situação? É se cercar de evidências, né? Então, coisas que já aconteceram. Aconteceu da pessoa ter saído da empresa, então, nesse caso, óbvio, né? Fui descobrir meses depois. A pessoa saiu da empresa, vi no LinkedIn, saiu na época que estava negociando a proposta, se perdeu. Já aconteceu de ter gente desonesta, que acontece muito, que né, você vai lá, troca um monte de ideia de isso podia estar no projeto, né? Quando você vê a pessoa está executando com outro fornecedor. Então, assim, coisas, né? Coisas que às vezes assim você pensa, não, não é por isso, né? Óbvio que tem vezes que é o valor que assustou, ou tem vezes, e daí a autocrítica vale, né? Que realmente pode ter sido seu desempenho ali na venda, na negociação, mas em várias outras não é. E aí a gente tentar e fazer, né, meio Sherlock Holmes, assim, o que pode ter acontecido, né, de uma forma mais prática, assim, né, funciona melhor. Então, é isso, assim, Eu, eu tenho um receio quando eu apresento alguma proposta, que é o quanto eu tenho que entregar nesse momento para convencer esse possível cliente a me contratar e o quanto eu tenho que segurar, né, para que não aconteça isso. Eu entregar demais e sim. ele achar que pode desenvolver o projeto com a equipe ou então passar para um outro fornecedor parceiro, amigo, né? Com um preço menor. Que tu já passou por isso, Lu? Como é que tu faz? Já. Assim, é o receio que eu também tenho, e eu não acho que tem uma resposta muito certa. A sorte que eu tenho é que hoje a maior parte das propostas que eu faço são por indicação. Então, ou já vem, né, com uma recomendação tão firme ali do trabalho que elimina essa parte assim, né, para a gente entender a sua capacidade. Quando vem de uma indicação muito quente, ou né, assim, uma indicação que a pessoa já conhece o que é feito, já vê ali, você faz a gestão de conteúdo dessa outra empresa que eu já conheço e acompanho, então já né, fica claro. Então, nesse caso, é uma blindagem, né, que evita essa parte. Mas no início, eu tinha muito essa dúvida. E como eu trabalhei em agência é muito comum você participar ou de concorrência, em que você tem que entregar ali, né, praticamente uma campanha, um projeto, ou proativamente a levar isso para encantar o cliente, né, em certa dose. Só que a gente, como pequeno empreendedor, a gente corre um risco maior, né? A gente se arrisca mais, a gente depende mais, né, de um contrato ali. Não tem resposta certa. Acho que assim, essa reunião de briefing dá muito feeling de o quanto, né, esse cliente vale a pena para você, então quanto que você está disposto a arriscar. É uma super empresa, é um projeto muito legal, que eu quero muito ganhar, então eu vou arriscar eu entregar mais ali na proposta e eventualmente essa empresa usar ali meu capital intelectual, né, meu conhecimento, ou não, não sentir assim que vale a pena arriscar tanto, vou num caminho mais seguro. E tem, né, assim, formas também da gente usar mais o portfólio quando vier do cliente essa demanda, né, para se proteger, mas não tem muita resposta certa, assim, feeling, né, intuição do que vale a Eu, pena eu, investir ou não. eu geralmente sempre dou uma sondada. Eu também tenho muitas indicações e eu acabo dando uma sondada nesses contatos, né? Do É, tipo, o que o cliente espera? O que tu tem, qual é a tua percepção sobre a maior necessidade, né, a demanda desse cliente e se ele é conservador. Isso é muito importante eu saber, sabe? Geralmente, se ele é muito conservador em relação aos processos, né? Ou se ele busca algo assim que
que vá destoar no Uhum. nicho dele, né? Que aí eu também faço a mesma coisa na proposta, né? Eu dou aquele, assim, ó, vou É, dar esse brinde, vai ter que brilhar no olho dele, então vou ter que mostrar um diferencial, né, aqui nesse momento, né? Se eu quiser conquistar. Mas exato. às vezes o contato não tem essa informação, né? E aí é justamente isso que tu colocou, não tem uma fórmula certa, né? Tu vai ter que ir pelo teu feeling mesmo, tua percepção, a tua análise ali do cliente antes de fazer essa prospecção aí, né? Para enganjar Exato. mais um na carteira, né? De clientes. Mas olha só, Lu, Exato. a gente já falou de preço e estamos na proposta. Deixa eu fazer um resgate aqui, já, em relação à precificação. Né? A gente falou o que não pode faltar, né? E o que a gente tem que dispensar na hora de apresentar um orçamento. A gente falou que não, para a gente evitar aquela. Já oferecer um desconto, né? De primeira, sem o cliente negociar. O que mais, assim, objetivamente? Os três principais, assim, o que a gente. Uma coisa que a gente estava falando de proposta tem tudo a ver. Eu sempre falo, você apresentar só o preço, você está dando para o cliente um fator para a decisão, que é o preço. Quando você vai com uma proposta, que você já faz ali, né, uma sugestão de estratégia, de tática, você coloca case, que também é uma coisa super legal de colocar nessas primeiras reuniões, você está dando vários outros fatores para o cliente tomar a decisão, não apenas o preço. Então, acho que isso ajuda bastante. E acho que é Ótima aquele que dica. a gente já tinha falado de, né, é o preço confiar. E que é mais? Deixa eu pensar agora. Eu Isso já tinha- resolve sim, muito da questão daquele do o portfólio, ou então quais são as empresas que tu já trabalhou e tal. Sim, Isso é perfeito, já apresentar na proposta um case ali e, e trazer como subsídio na proposta, bem convincente, é. ótimo. E assim, para o tipo de serviço que eu e você prestamos, né? É óbvio que tem perfis de empresas e de empreendedoras aqui bem diferentes, mas para um perfil de serviço que é mais consultivo, que é mais personalizado, levar em consideração que não existe tabela, né? Então, eu, por exemplo, tenho preços diferentes para perfis de clientes diferentes, porque tem clientes que são muito mais complexos que os outros, que demandam muito mais tempo ali para, né, para executar o trabalho, tem o vai e volta. Então, eu acho que esse fator também é importante, porque às vezes a gente se preocupa muito assim, eu vou fechar uma tabela aqui que artigo para blog é tanto, planejamento é tanto, e aí você tem um Uhum. cliente que esse valor fica super ok e tem outro que depois você fecha o projeto e não se paga, porque demanda muito mais tempo de você de estudo, de atendimento que não estava previsto, mas que nessa primeira conversa com o cliente, entendendo o cenário, você consegue, né, pelo menos chegar mais próximo aí do valor ideal que seria. Que beleza. Tá, segura aí esse pontinho, esse Tá bom, aspecto aí da tabela de valores e serviços, que eu também tenho tá uma bom. dúvida para colocar, porque a gente tem umas perguntinhas aqui. Eu abri uma Ah, boa. caixa de perguntas lá nos meus stories, e aí tem duas questões, e tem aqui uma pergunta da galera que está assistindo a live. Aliás, sejam todos bem-vindos. Mandem a sua questão. Eu vou apresentar aqui a do Cláudio Leite. Tá conseguindo ler? Aham. Quando não obtemos Ó, retorno, que pedimos a pessoas próximas. Vale contatar de novo. Acho que é mais sentido assim, né? Pedir uma indicação para alguém me indicar para a empresa. Olha, depende bastante da relação que você tem com essa pessoa. Assim, eu particularmente, assim, quando eu vejo que a pessoa não indica muito de cara, às vezes eu vejo que tem algum desconforto ali dela, né? E que às vezes não é por mal, assim. Pode acontecer que a pessoa, por exemplo, você pediu uma indicação de alguém, algum contato numa empresa que essa pessoa tem uma relação profissional e que as coisas não estão tão bem nesse momento, assim,
pode acontecer de tudo, né? Mas eu não insistiria muito mais se eu sinto que a pessoa não indicou logo de cara. O que dá para fazer, né? Que eu acho que esse ponto traz outro ponto assim de como a gente incentiva indicações para o nosso trabalho, porque é uma coisa que ajuda muito, né? Assim, o lead, né, vem muito mais quente, vem muito mais propenso a fechar negócio, demanda menos da gente, né, nessa hora de fazer proposta, de fazer reunião e tudo mais, é a gente começar a pensar coisas bem práticas para que as pessoas lembrem de nos indicar. Então, por exemplo, quando terminar um projeto, a cada ciclo de um projeto, fazer uma pesquisa com os clientes, né, uma pesquisa de satisfação, e perguntar, né, uma das perguntas, você tem alguma empresa que você acha, né, que seria relevante indicar meu trabalho? Outra coisa que a gente, né, nessa coisa de síndrome do impostor, a gente não expressa muito para os clientes, diz, estou precisando de cliente, porque às vezes a gente está precisando. E eu também aprendi na prática, falando com um cliente que eu tinha bastante proximidade, assim, um outro empreendedor, que eu um dia tomei coragem e falei assim, nossa, eu perdi um cliente, estou buscando outro. Na hora, ele me veio com zilhões de indicação. Então, não precisa ser, né, esse papo assim, meu Deus, estou sem cliente, mas falar para o cliente, eu estou com a agenda aberta, se você conhecer outras pessoas, outras empresas que têm demandas semelhantes, fica à vontade para indicar meu trabalho. Acho que tudo é questão de como a gente coloca esse discurso. E entre amigos também, assim, a gente... os amigos às vezes nem sabem direito o que a gente faz, né? Então, acontece muito, né? Não entendem e às vezes eles podem conhecer alguém que vai ser cliente, potencial cliente. Então, vez ou outra, mandar assim, pessoal, atualizei meu LinkedIn, compartilha se vocês estiverem sabendo, né, de alguma coisa. Ou, gente, meu portfólio está atualizado, queria compartilhar com vocês. Coisas sutis, mas que as pessoas lembram de indicar você, né? Porque essa coisa de indicação, as pessoas, né, assim, anjos que fazem isso, eu amo quem indica meu trabalho, mas não é prioridade na vida das pessoas, né? Então, às vezes a gente pediu uma indicação, mas a pessoa está com um super problema pessoal, de trabalho, né, não está com tempo, está resolvendo pepino, acaba não fazendo a indicação naquele momento. Então, quando a gente puder lembrar de forma sutil que a gente existe, está ali com a agenda aberta, acho que funciona. Eu acho ótimo essa tua dica, Lu, porque eu costumo indicar. Eu indico bastante colegas, alunos de escrita criativa que atuam em várias áreas, eu acabo indicando direto, assim. E é impressionante, assim, há essa reciprocidade, sabe? Também essas pessoas acabam indicando. Mas eu não tinha ainda pensado sobre esse prisma, realmente, de chegar para o cliente e dizer assim, olha, estou com a agenda aberta, se tu tiver algum parceiro de negócio que também esteja precisando, ou que tu tenha essa impressão de que ele pode melhorar o posicionamento do negócio dele com o meu serviço, indica, né? Porque realmente eles não. A pessoa está focada no seu métier, né? Não sabe se tu precisa ou não. Então, fazer esse lembrete é ótimo. Valeu aí a dúvida do Cláudio. Tem uma coisa que eu fiz uma vez também que me ajudou bastante. Eu coloquei num papel, assim, todos os clientes que eu já tinha tido, que eu fiz proposta, e fui fazendo um mapa, assim, quem me indicou? E aí eu cheguei, assim, numa pessoa que tinha... A indicação dessa pessoa me rendeu várias outras indicações, e outro insight, assim, que eu tive do perfil de pessoa que indica meu trabalho. Mais indica, assim, né? Que em geral, como eu trabalho bem nesse universo de marketing focado em vendas, tinha muito profissional de vendas que indicava o meu trabalho, porque em marketing, né, profissional de marketing já tem uma base aí maior de indicação. Então, acho que para cada realidade aí também vale a pena fazer ali um mapinha de quem indicou e tentar descobrir, né, se tem algum insight relevante aí. Verdade, nossa. Conhecer nosso
nossos públicos aí, né? Nossas personas. Tem mais perguntas aqui. Vamos aproveitar que a gente está nessa vibe de responder. Tem uma aqui que veio dos stories. Aqui. Trabalho com marketing, um nicho masculino. Qual a dica para ser respeitado? Não é uma pergunta fácil de responder, né? Eu já trabalhei em alguns ambientes mais masculinos, atualmente, né, não tanto, assim, até por estar empreendendo, e trabalho basicamente com parceiras mulheres, então a gente tem uma troca bem rica, mas já tive, assim, eu já trabalhei com vendas, né, como vendedora mesmo, e na época um ambiente bem masculino. Basicamente tudo que a gente faz na nossa vida, nossa rotina, né? Impor limite, assim, então, em questão de brincadeirinha, de falta de respeito, de não ser ouvida. Infelizmente é uma luta ainda, né? A gente tem que ir ali no ação, conquistando esse território. E assim, tem coisas que a gente, enfim, o máximo que a gente puder buscar aliadas e aliados para a gente conseguir ser um pouco mais ouvida e respeitada é o caminho, mas eu não acredito assim muito que individualmente a gente consiga fazer uma grande mudança num ambiente muito masculino, talvez seja um pouco desiludida assim das minhas experiências pessoais, mas eu acho uma questão assim que é mais estrutural, assim, né? Quando você está numa organização, num setor muito masculino, que não, assim, a ação individual, ela pode te ajudar ali em situações bem específicas, mas que você precisa ali de uma rede maior. Então, até às vezes encontrar outras profissionais que estão nesse mesmo segmento, nessa mesma empresa, para que vocês consigam se apoiar para crescer junto, para, né, lutar pelas coisas em conjunto, talvez funcione melhor. Não sei se você, Laine, tem um insight diferente aí em relação a isso. O ano passado, nessa série de lives 8M, eu entrevistei a Márcia Veiga, que é uma jornalista e doutora em comunicação, não me lembro qual é a linha de pesquisa dela agora, mas nós conversamos aqui sobre a primeira pesquisa dela, acho que é a tese de mestrado, que foi uma análise da bancada de um telejornal, né, onde algumas mulheres foram dispensadas da redação pela questão da idade, da aparência, uma tinha voltado da licença maternidade. E aí estava, né, sobrepeso e tal, e dispensada também. Então, várias questões assim que envolviam essa questão do universo feminino, né? E aí ela colocou que quando mulheres assumiam lideranças nessas empresas que colocavam os seus argumentos mais em nível mais sexista, né, mais machista, as mulheres também endureciam, elas se viam a necessidade de adotar posturas masculinizadas para se impor, para poder ser respeitada pela equipe e ter as suas orientações atendidas, né? Então, no papel inverso, quando ela estava ali na equipe, ela recriminava esse tipo de comportamento. Quando ela assumiu a liderança, ela não conseguiu manter a postura que ela era favorável e endureceu o seu comportamento, né? Então, essa questão aí da gente realmente se aproximar, puxar as parceiras, né, de negócios também para junto, né, adotar um comportamento firme, mas também com um olhar sensível, feminino, acho que é crucial, né? Porque a gente não precisa adotar esse perfil, né, excludente e machista.
e nem tomar decisões, né, e guiar a nossa gestão, nossa liderança de uma forma masculina, masculinizada, né? Que eu acho que isso realmente acontece muito nas empresas, que as mulheres estão sozinhas em times de liderança, e aí elas têm que, né, aquela coisa para ser aceita no grupo, tem que, por vezes, ouvir coisas, aceitar coisas que prejudicam outras mulheres, né? Assim, o buraco é muito embaixo, né? Assim, para a gente conseguir achar é esse o caminho, assim, muitos fatores. Eu acho assim que o máximo que a gente puder se apoiar e colaborar nessa missão, melhor, assim, em empreendedorismo tem grupos, né, a Rede Mulher Empreendedora é fantástica, assim, para quem tiver a oportunidade de participar dos eventos, das mentorias, tem muito recurso, muita ferramenta que ajuda, né, empreendedoras aí a conseguirem crescer, alcançar sucesso, mas e sei que em algumas áreas mais masculinas, assim, né, tecnologia, cada vez mais tem grupos também de mulheres que têm se apoiado aí para não passar por esses problemas sozinhos. E mais uma questão aqui que estava nos stories, que é sobre o negócio. Meu negócio é com produção de conteúdo. Como faço para prospectar clientes? Tenho respostas mais práticas, assim, com seguridade de forma mais prática. Pergunta mais simples. Depende do perfil do seu público também, né? Se é o público pessoa física, né, que a gente chama B2C, ou se é pessoa jurídica B2B. Você tinha falado de personas, né? Conhecer suas personas. Eu vejo assim muitas vezes, o pessoal vem com essas fórmulas prontas, né? Você precisa criar um perfil no Instagram, começar a produzir conteúdo, aí os clientes vão chegar. Não, talvez não, né? Tem caminhos. Se o seu cliente empresa, né? Segmento B2B, você vai vender para outra empresa. Usa muito LinkedIn. LinkedIn é um canal para você estar. Ou se o perfil do seu serviço as pessoas buscam no Google, internet. De repente você tem que ter um blog. Acho que o importante é que você consiga, primeiro, né, entender quem é o seu perfil de cliente assim, ideal e sem atirar para todos os lados, né, o máximo que você conseguir focar assim, eu atendo pessoas, empresas, organizações, não, né? Foca aí num nicho específico, num segmento, de repente um perfil de empresa, que aí você vai conhecer muito bem desse universo, você vai conseguir saber onde que essas pessoas vão buscar os meus serviços. No meu caso, né? Eu, Luciane, eu trabalho muito com empresa de tecnologia, segmento financeiro, startup, que é um perfil que as pessoas buscam no LinkedIn. Então, desde o início, assim, desde que eu comecei como freelancer, me ajudou muito ter o perfil do LinkedIn atualizado, conectar com as pessoas, criar relacionamento, produzir conteúdo lá, que hoje é uma coisa que eu já não faço muito, mas que no início me ajudou muito. Depois eles têm agora uma ferramenta que você indica lá, presta os serviços nessa área. E aí as pessoas buscam lá numa plataforma. Eu já fiz 2 propostas esse ano com base nisso. Tem, né, empreendedor que não está muito ciente disso. E aí equilibrar canais diferentes, né? O LinkedIn funciona para mim, eu vou focar só no LinkedIn? Não, se o LinkedIn, né, deixa de existir meio do ano, que eu não acho que vai acontecer, mas é bom você ter, né, conhecer, assim, diversificar um pouco canais, ter 1, 2. Então, eu vou focar em LinkedIn e vou buscar indicações, né, vou incentivar indicações no meu trabalho. Ou então, vou ter um blog em que eu vou produzir muito conteúdo bem otimizado para SEO, para ser encontrada quando alguém busca por esse tipo de serviço. Funciona. No Vivendo de Freela, por exemplo, a gente tem uma página lá que as pessoas divulgam o seu serviço. Já teve uma pessoa que fechou um contrato porque ela tinha colocado lá que ela trabalhava com redação e um dos focos era casamento. A pessoa buscou freelancer, redação, casamento, achou. Então, assim, essa coisa de trabalhar com nicho também, né? As pessoas cada vez mais querem
perfis específicos. Então, coisas que a gente às vezes fica muito preso. Tem que criar um Instagram e postar conteúdo e ficar ali, né, sujeito ao algoritmo do Instagram, entregar meus posts e tal. Não tem caminhos diferentes aí para encontrar os clientes. Beleza. Olha só, a gente falando de LinkedIn, chegou uma questão aí da Cíntia. Se a prospecção do LinkedIn, se a versão free é suficiente. Eu não prospecto assim, como eu falei, né? Trabalho com projetos maiores, eu não trabalho com mais de 5 projetos por vez. Então, para mim, a versão free é suficiente. Eu tenho a versão paga, mas a free é suficiente. Por quê? Eu vou continuamente vender o meu trabalho, não vou esperar ficar sem projeto e daí eu tenho que falar com um monte de gente dentro do mesmo mês, aí esgota, né, o número ali de conexões que você pode mandar, de mensagens, enfim, não. Vou usar ali, né, continuamente um pouquinho, mandar uma mensagem por semana, 2, fazer conexões de valor, né, não sair adicionando as pessoas de toda forma. Então, para quem também trabalha com projetos, né, menos projetos por vez e está disposto que vender dá trabalho, né, está disposto a continuamente vender os serviços, dá para ir na versão free. A versão premium, eu digo assim, só vale a pena se você realmente for se dedicar a usar ali o LinkedIn, né? Se você realmente for entrar todo dia, fazer uma prospecção mais avançada, mandar mensagem para quem não é conexão. Se você, né, tem uma demanda menor, quer começar aos poucos e quer fazer continuamente, dá para ir na gratuita. A gente também está num momento assim que reduzir custos onde é possível, né? Faz bastante diferença. Então, primeiro, e aproveitar ao máximo as ferramentas disponíveis que são Exato. gratuitas, né? Eu, por exemplo, comecei a utilizar melhor o LinkedIn do final do ano para cá, porque tinha apenas um perfil ali para marcar presença, digamos assim. Eu fiquei pensando, eu não gosto de Facebook, desculpa aí, gente, mas eu não gosto. Preciso trabalhar com o Facebook, mas eu não gosto. E aí eu pensei, nossa, gente, eu consumo conteúdo no LinkedIn, mas não criava. E aí, assim, eu gosto tanto desses conteúdos, né? Eu vou aprofundar, principalmente sobre a potência das palavras, da comunicação escrita nos negócios, na comunicação corporativa, nesse período de pandemia. O quanto isso ficou valorizado, quanto as empresas começaram a buscar a produção de conteúdo e um conteúdo que não é apenas uma copy, um texto copy, um conteúdo mais humanizado, um conteúdo que levasse valores para os seus clientes finais, né? E aí eu pensei, eu vou falar sobre isso no LinkedIn. Eu comecei primeiro a falar sobre a escrita criativa, né? E começou a ter uma repercussão, eu comecei a ser vista no LinkedIn. Que legal. E o interessante é que eu comecei a receber propostas de trabalho. Acontece também. E eu pensei assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Em vez de eu receber jobs, né? Clientes, eu estou recebendo propostas de trabalho. Só que eu vou te dizer uma coisa, vou confessar aqui, algumas propostas bem interessantes. Que eu fiquei pensando assim, tipo, talvez sim, talvez não. E aí, uma coisa que você pode sempre falar assim, olha, no momento, né, eu empreendo, não estou interessante, mas, né, estou disponível para prestação de serviço. Às vezes a pessoa do outro lado topa uma conversa, topa entender como é o seu trabalho também. E aí, não, e são algumas empresas que, por exemplo, que eu já me interessei antes de empreender, do tipo, eu gostaria de trabalhar na comunicação dessa empresa. Que legal, que legal. E agora estarem procurando, eu pensei, nossa, aí dá aquela balançadinha no coração, né? Normal. Estranho se não desce, né? A gente sempre fica de olho no que aparece aí. Sim. Mas vamos voltar para a tabela de valores e de serviços.
Me diz o quanto é importante a gente estar preparado, por exemplo, para um pedido que a gente sabe que não precisa tanta produção, é um cliente pequeno, que eu digo assim, de pequeno porte, que ainda não está preparado ou tem uma estrutura para suportar um projeto maior de comunicação. Então, os serviços que tu tem ali, com aqueles valores, atende bem, né, esse cliente. É isso? Tu pega e envia com ou sem proposta? Como é que tu faz? Como é que tu trabalha essas ferramentas? No meu caso, assim, o que eu tenho, né, e que eu acho que é legal todo mundo ter, assim, que eu chamo assim, um enxoval de vendas. Eu tenho a apresentação da minha empresa, né, um material para enviar por e-mail, isso já está lá prontinho se alguém pedir. Tem um material com case que, vez ou outra, eu atualizo. Tem uma proposta padrão, uma estrutura, mas que eu mudo toda vez, daí eu já volto nisso. E eu tenho muito bem definido quais são os serviços que eu presto e quais são os serviços que eu não presto, assim, e com evoluções, porque uma época eu prestava muito serviço de redes sociais, agora eu não faço novas propostas de redes sociais, eu não faço porque demanda bastante, assim, o tipo de serviço que demanda bastante. Então, no momento, se alguém me procurar para redes sociais, eu vou falar que não estou pegando projetos. Mas tenho isso muito bem, muito claro, assim. Então, se alguém chega e pergunta, você está disponível para isso ou para aquilo, né? Serviços, eu sei, assim, não é do zero que sai. Mas eu mudo a cada projeto, cada pedido de proposta que vem. Até porque, às vezes, né, a gente falou de ter essa primeira conversa. Já aconteceu de a pessoa ter realmente muito claro que ela queria uma coisa e a gente bater um papo e surgir assim, mas eu também faço isso, né, que talvez você não saiba. E aí surgem oportunidades diferentes de trabalho. Ou empresas que não poderiam pagar pelo meu recorrente, mas queria muito, né, de alguma forma que você contribuísse com a gente. Então, vamos fazer uma consultoria para planejamento. Essas oportunidades surgem quando a gente consegue se aprofundar. E aí, em relação, né, eu tenho a proposta padrão, e daí eu mudo de acordo com o que surge ali, tem os serviços, né, que vão encaixando. Quando eu falo tabela, assim, não ter uma tabela, é porque eu também contrato freelancers às vezes, e acontece assim, quanto que você, né, queria conversar, conhecer seu trabalho e tal, sempre procuro também ter uma conversa. Já vem assim, eu trabalho com tal coisa, essa é a minha experiência, eu cobro tanto por palavra, ou cobro tanto a cada tantas palavras. E, enfim, aí eu tenho alguns clientes que são mais complexos. Eu falo assim, olha, eu acho, né, que você está acostumado com esse tipo de demanda, de repente pensa um pouquinho mais, se é esse mesmo o valor que você quer. Porque a pessoa ela já tem uma tabela ali, né? Artigo custa tanto, post rede social custa tanto. E isso eu acho que assim, pode ser um tiro no pé, porque você pode, né, cair com um cliente aí que tem uma demanda que é mais complexa do que a sua tabela está comportando ali, e que você pode identificar antes de fazer uma proposta, de fechar um negócio, sem entender melhor esse cenário do cliente. Mas, enfim, né, tem os valores mínimos ali que você tem que ter em mente. Assim, então, eu tenho valor mínimo para cada tipo de serviço, valor mínimo para minha hora, que quando eu faço projeto de consultoria, normalmente é um pacote de horas, né? Então, isso eu tenho muita clareza. Mas disso, né? De já sair mandando, alguém manda um pedido, eu já mando uma proposta, é tanto, não costumo fazer. Normalmente. Mas é ótimo ter pelo menos uma apresentação da empresa. Isso. É legal também dar uma esclarecida nos cases. O que é cases, né? Sim. Porque algumas pessoas podem confundir com portfólio, né? Case é uma coisa, portfólio é outra, né? Os clientes. Então, explica para nós aí. Case, assim, inclusive, ele supre uma coisa que o portfólio, para mim, em muitos casos, deixa a desejar, né? Porque no portfólio,
você coloca a amostra do seu trabalho, mas você não está contando qual era o briefing do cliente, o que o cliente precisava, que resultado ele alcançou. Então, você está colocando ali amostras de trabalho. Se alguém quer saber se você escreve bem, se você, né, domina ali os conceitos, as técnicas de design, ok, vai entender, mas e aí, né? O que isso propiciou? Qual era o briefing? Às vezes você olha assim, tá aqui essa campanha, mas qual era o objetivo dela, né? Que tem essas peças. E o case, né, o caso de sucesso, ele é um formato que narra ali, né, conta uma história em relação àquela projeto, enfim, que você executou. Então, a oportunidade de você falar assim, eu fiz esse projeto para o cliente em que ele não tinha um site, ele tinha essa demanda de construir uma estratégia digital, então eu fiz todo o planejamento de SEO, toda a estrutura do site, aí junto com o parceiro, a gente executou o projeto, aí depois de 6 meses, com produção de blog, a gente aumentou em tantos por cento o número de visitas, aí você conta essa história, aí quem está vendo os lá assim, é isso. Até porque a gente, às vezes, né, fala com o potencial cliente como se ele entendesse o que a gente faz, assim, com clareza, né? E eu erro muito ainda nesse sentido, né? Você falou, o que é isso? Às vezes a gente está falando como se fosse óbvio para todo mundo. E para o cliente, às vezes, você fala assim, faço conteúdo para blog com foco em SEO. Trabalho com planejamento, né, de estratégia de conteúdo para blog. O cliente, às vezes, vai pensar assim, textinho para o site. Você não mostra assim, nossa, tinha 200 visitas por mês, em um ano foi para 15 mil, sabe? Então, eu acho que é bacana isso, você contar uma história onde você mostra, né, da onde saiu, para onde foi, quais foram os resultados, e ao mesmo tempo você tem a oportunidade de explicar na prática o que você faz para um cliente que talvez não tenha tanta clareza sobre o que é o serviço, o que ele pode esperar. Eu acho ótimo apresentar um case, justamente por causa de tudo isso que tu falou, né? Ele traz um exemplo prático de uma solução que tu apresentou para o cliente que deu super certo e que também ele também pode ter no seu negócio, né? Claro, não respeitando as particularidades, né? Mas sim. se cada empreendedor, cada empresário, cada freelancer tiver um case, para mim é muito mais um argumento muito mais válido do que o portfólio, porque o portfólio vai te dar a informação ali de com quantas organizações, quantos profissionais tu já trabalhou. É quantidade, não é qualidade, né? E aí, daqui a pouco, com um case bem estruturado, tu conquista vários clientes, né? Exatamente. Eu acho importante aí quem está procurando prospectar clientes ou aumentar ali suas vendas, ter um case bem estruturado, né? E também ajuda para as outras pessoas entenderem melhor o que tu faz, né? Porque aí tu diz assim, eu sou produtora de conteúdo, eu sou assessora de imprensa, assessora de comunicação, faço isso, eu faço aquilo. Eles não vão saber o que tu desempenha na verdade, né? De que forma tu contribui para o desenvolvimento da organização, para a gestão da marca, para o posicionamento daquela empresa. Então, o case é sensacional. Quem não tiver, vai correndo tratar de produzir o seu case, né? E aí já é ótimo para também ter feedback do cliente, né? Que a gente está falando dessa coisa de indicação, de se sentir mais confiante. Se ouvir o cliente e saber ali o que ele reconheceu no seu trabalho. Eu já passei a prestar serviços que eu não imaginava que ia prestar por causa de feedback de cliente que surgiu, assim, né? Não em case, mas surgiu nessas conversas de avaliação. Então, às vezes vai surgir uma coisa que você não está esperando que você tem de valor, né? Tem de diferencial. É bacana também para isso. Certo. Eu tenho outra dúvida agora. Tem diferenças entre, por exemplo, quando a gente vai pesquisar para embasar um briefing, né?
embasar uma proposta, desculpa. Tem diferença entre esse trabalho, esse projeto, ser mais detalhado ou não, se é um empreendedor ou se é uma empreendedora, puxando esse gancho aqui de gênero, né, que originou essa nossa conversa, né, entre os profissionais, como é que tu vê isso? Você disse quem está montando a proposta, né? Tu acha que a mulher é mais detalhada, mais cuidadosa, ela vai mais a fundo? Tu acha que o homem, ele arrisca mais, ele primeiro ele busca captar aquele job, aquele cliente, para depois mostrar o que ele é capaz, né? Porque nós já chegamos assim, eu pelo menos, né? Tem que mostrar o que eu sei fazer com o meu melhor e convencer o cliente de que eu sou a opção que ele precisa, né? Já pela qualidade do meu serviço, do meu trabalho. E o argumento é baseado sobre isso. Não vou tanto na conquista, digamos assim, pela lábia. Sim. Sabe que em relação à síndrome do impostor, da impostora, tem pesquisas que mostram que as mulheres se candidatam menos às vagas por elas não terem 100% ali do que está sendo pedido, enquanto os homens, né, vão se candidatar. A proporção dos homens que se candidatam é maior. Depois até posso mandar para você, se você quiser compartilhar nos stories, para quem estiver participando, ou se alguém quiser também me chamar no inbox, eu posso mandar. Eu não achei nada específico sobre empreendedores e empreendedoras, mas eu tendo a acreditar pela minha experiência, né, pelo que eu já vi, que acompanhei, que sim, as mulheres, elas são mais cautelosas, assim, no sentido de então, a oportunidade, o projeto é para tal coisa, eu não tenho tanta experiência, então, não sei, não me sinto tão segura. E também na hora de negociar, assim, né, elas se preparam muito mais, essa coisa de proposta, do atendimento, né, da forma de se comunicar. Eu percebo uma diferença. Eu comentei que eu contrato também, né, freelancers, eu tenho parceiros que trabalham comigo nos projetos, que às vezes entram junto nos projetos, e até por causa disso eu acabo contratando muito mais mulheres, porque, em geral, elas chegam bem mais preparadas nas conversas. E hoje, casualmente, assim, não foi previsto, mas me pediram uma indicação, eu também amo dar indicação, me pediram uma indicação. Na verdade, queriam contratar o meu serviço para um serviço que eu faço que é ghostwriting para LinkedIn, né? Então, de executivos, de pessoas. E aí eu fui pedir indicações, né, das pessoas. E, curiosamente, 2 homens que não tinham experiência com esse tipo de demanda vieram falar comigo, que é ótimo, assim, e aí acho que, né, é o equilíbrio que tem que se encontrar, assim, né, entre essa ousadia, assim, né, de não ter as competências e habilidades e vou dar a cara a tapa, e para os lados de ser mais conservadora na hora de se candidatar. Mas esses 2 homens vieram, assim, não tinham experiência, eu ainda, né, mas você viu que o que eu estou precisando é isso e tal, e eles foram mais incisivos, assim, do tipo, não me indica, né? Assim, dou conta mesmo não tendo essa experiência. E por outro lado, teve mulheres também que não tinham, porque é bem específico, né? O que eu preciso, assim, não tem muita gente que trabalha com isso. Vieram, mas a postura de colocar isso assim, não tem experiência com isso ainda, mas gostaria de receber a indicação, é diferente. E aí a gente, né, vê em outras coisas assim do dia a dia também já nesses últimos anos, porque antes de eu empreender, trabalhar como freelancer, isso já acontecia na hora de contratar, assim, né? Postura em reunião, tal, é diferente, assim, os homens são mais confiantes e por isso se preparam menos, e as mulheres, por outro lado, vêm mais preparadas e como eu troco muito com as parceiras que trabalham comigo também, assim, muitas vezes falam assim, não sei fazer isso, não tenho certeza, pedem mais ajuda. Então, isso acontece, assim, bastante no meu dia a dia. Que, do outro lado, né?
as organizações, eles estão percebendo isso? Essas Olha, diferenças? não sei dizer pelos outros, assim, mas da parte de contratação de profissionais, eu sei que isso tem muitas organizações que já percebem isso, né? Assim, tanto é que a gente vê tantos esses processos que tem testes e tem validações, né, de currículo, não é por acaso, mas em relação a empreendedores e empreendedoras, estou trazendo a minha opinião bem particular, porque eu não achei nenhum estudo que fale sobre isso, mas percebo, né, nesse contato com empreendedores e empreendedoras que eles arriscam mais, aí ousam mais, né, nas interações. Ô, Lu, tem um recadinho ali para ti, mas eu vou só fazer uma fofoquinha Ah, aqui então, agora. Nas tá. minhas lives, eu sempre faço uma fofoquinha. Na minha época de recém-formada, quando a gente estava disputando vagas aí no mercado de trabalho, e a gente andava sempre em grupo, né? Com as amigas de faculdade, formamos juntas, vamos crescer juntas, né? E aí a gente sempre se encontrava, né, nas seleções, né? Então a gente já acabava já combinando. Tu tá na seleção, tá? Tô sim, tá. Então vamos se encontrar, vamos juntas, vamos. Eu pegava 3, 4 lá, sempre juntos. E aí a gente começava. E tu tá vendo fulano? Sim. Mas ele não vai passar, ele não tem condições. Não sei nem o que ele está fazendo aqui, né? Porque ele não tem essas habilidades. E aí a gente ficava de cara porque a criatura era selecionada. Isso tem, ó, eu vou ter que revelar aqui Nossa. o tempo de mercado. Isso aí já faz mais de 20 anos, né? Mas a gente ficava muito surpresa, assim, porque a gente conhecia o histórico de estudante e depois de profissional de alguns colegas, né? De Uhum. atuação. E a gente via que tinha tantos profissionais bacanas, não era nem nós, né? A gente via que tinha colegas super qualificados e que não passavam em algumas seleções e aquela criatura estava lá despontando. Ih, gente, tem alguma coisa errada aí, né? E aí sempre alguém dizia, é a lábia, é a conversa, é o É. argumento. Depois de estar contratado, a empresa, não, agora já é. Pois é. Pois é. E aí é por isso que eu acho que também, né? Precisa achar um equilíbrio aí, né? Então, a gente tem que ter mais lábia. E assim, lábia com embasamento. Às vezes eu me dou conta, assim, eu vejo, Exato. nossa, eu tenho clientes, né, relevantes, eu já fiz projetos muito legais. Eu falo muito pouco sobre isso. Né, tipo, tem aquela expressão, né, tem gente que faz muita fumaça para pouco fogo. E eu É, acho que eu faço exato. muito fogo, praticamente zero fumaça. Então a gente tem que achar esse equilíbrio aí de até onde a gente pode usar mais, se sentir mais segura, usar a nossa lábia também, né? Com o embasamento dos projetos que a gente fez, tudo mais. Na verdade, é o seguinte, a gente pesquisa, tanto para fazer uma apresentação, apresentar uma proposta bacana, de acordo com as necessidades ali daquele possível cliente, e a gente tem que treinar também a nossa oratória, né? O nosso argumento de vendas do nosso trabalho. A gente às vezes esquece isso. Eu percebo que a diferença entre uma empreendedora e um empreendedor, uma empresária, né, e um empresário é isso. O homem ele tem essa habilidade melhor de trazer os argumentos na hora Uhum. de mostrar as suas habilidades, né? Ou não habilidades. Mas a mulher não, a mulher ela fica mais na retaguarda, ela se prepara, ela tem mais qualificações, mas ela não prepara tanto a oratória no momento dessa conversa, né? Mas É. enfim, temos que ir trabalhando isso melhor. Eu achei o dado aqui que eu falei de vagas, né, de candidatura a vagas. Ó, Vou ler assim rapidinho. Segundo o informe de percepção de gênero divulgado pelo LinkedIn, mulheres são mais seletivas ao se candidatar.
elas tentam 20% menos vagas que os homens. Elas sentem que precisam cumprir 100% dos requisitos solicitados. A maior parte dos homens, contudo, arrisca com apenas 60%. Então, né, com base aí, né, em pessoas que se candidataram para vagas, essa questão. E tem muito homem que chega no processo seletivo e é identificado que eles não têm todas as habilidades. Eu mesma já selecionei pessoas, né, para equipes que não tinham todas as habilidades, mas tem um perfil legal, essa habilidade pode aprender, Pode ser e as mulheres... né? Exato. E as mulheres não arriscam tanto nesse sentido. Isso aí. Interessante, né? E o recadinho que tinha ali para ti era da Márcia, do Adoro Home Office. Ela dizendo que é muito grata às tuas indicações, né? Querida, obrigada. Adoro indicar gente boa, assim. A Márcia é uma super profissional, super amiga, parceira também, que a internet me deu. Então, é muito bom, né? Assim, isso também fica para... A gente estava falando de indicação, de como vender mais. Gente boa, assim, dá o maior prazer de indicar, né? A gente inclusive bom pra gente, assim, porque a gente se relaciona com as pessoas, gera valor para as pessoas, indicando pessoas legais. Então, exato. É muito legal. Isso aí. Tu tem mais algum aspecto para pontuar? Porque olha só, passou super rápido, são 18 e 18. Nossa, já voou o tempo. Não, acho que, assim, eu tinha feito, assim, 3 anotações, né, em relação à síndrome da impostora, né? Se você se sente insegura ou inseguro, né, que tem homens aqui assistindo também, como que você pode se sentir mais confiante para arriscar mais, usar mais, vender o seu serviço? Primeira coisa, a gente falou bastante, né? Focar em dados, evidências. Então, o meu trabalho é horrível e tal. O que te diz, né? O que é fato que teu trabalho é horrível, né? Ou o que diz o contrário? Acho que isso é um ponto bem importante. Outro, se preparar, acho que assim, a gente não precisa se preparar além da conta, mas uma coisa positiva, né, que a gente estava falando das mulheres, se preparar mais para as conversas, para as reuniões, para as negociações. Acho que não se perde com isso, só se gera mais valor, você pode conquistar aí, né, então, espaços melhores, né, então, não além da conta, mas... Né, se você está se sentindo insegura, vai ter uma conversa um pouco mais sobre o cliente, acho que isso ajuda, né, nossa sensação de se sentir melhor, e buscar feedback, troca, falar com outras pessoas, não ficar sozinha aí nesse sentimento de que sou uma fraude, né, meu trabalho não tem valor. Acho que a gente colaborando, a gente consegue entender melhor nesse sentido. Dicas ótimas, maravilhosas, porque a gente acaba sempre pensando menos o que eu quero dizer é pensando de uma forma negativa sobre as nossas habilidades, né? E realmente, a gente se preparando, a gente consegue superar isso. Mas tem também um aspecto que eu não sei se tu concorda, vamos ver, é que a gente também não pode sair que nem desesperado, querendo buscar especializações ou qualificações em todas as áreas do nosso ramo de atuação. Sim. Porque assim, eu preciso ser a melhor, a mais bem preparada, conhecer todos os caminhos possíveis para poder ser uma boa fornecedora para os meus clientes. Gente, como tu disse, é especificar. Tu ali desenvolver um trabalho nichado. E aí, sim, se preparar dentro do teu nicho, dentro daquele escopo ali. Né? Tá sempre atualizada, né? Conhecer ali a tua persona, conhecer a tua concorrência, né? Conhecer as possibilidades de desenvolver novidades para o teu cliente, para tu se destacar no teu mercado. Agora, sair atirando para tudo que é lado aqui não dá mais. Né? Exatamente. Às vezes ficar paralisada, né?
eu não vou prestar esse serviço enquanto eu não terminar esse curso, e daí você vai, quando vê, você é super qualificada, mas não tem experiência prática, né? Não tem essa vivência com o cliente, então é exatamente isso. Concordo. Eu vou fazer uma revelação aqui antes de terminar. Quem quiser fazer alguma pergunta, agora é o momento, porque a gente já está quase finalizando. Eu já deixei de colocar alguns serviços em prática, de oferecer alguns serviços, e me senti meio que, não roubada, né? Mas de ver que dormi no ponto, né? É pensar, tipo, tem que lançar esse serviço redondinho. E aí planejar e pensar em todos os detalhes, e nos detalhes dos detalhes, e dos detalhes, dos detalhes, dos detalhes. E aí passa aquele tempo, e aí o tempo que era necessário, e eu nem iniciei naquele planejamento, e aí vou prorrogando, vou adiando, e aí eu vou achando que não está bom, porque eu não estou preparado o suficiente, e aí quando eu vejo o que não tinha no mercado ainda local, já começa a surgir. Já tem. E aí olha, já não sabe. Aí você já não é mais pioneira, né? Exatamente. Tem que cuidar para não paralisar, né? Na preparação, enfim. Exato. Vamos botar a mão na massa. É isso aí. Então, muito obrigada, Lu, pelo teu tempo, pelas tuas informações, por essa conversa ótima. Um prazer enorme te conhecer. E espero que a gente possa se encontrar novamente. Você está falando de onde, Lu? Oi? Tá falando eu moro em São Paulo. São Paulo. Que legal! Quando vier para cá, a gente toma um café. Mas eu sou de Porto Alegre, então, vez ou outra, estou por aí. Então, também a gente toma um café, faz uma troca que essa coisa, né? A gente está falando de relacionamento, a gente tem que explorar mesmo, né, essas relações que surgem profissionais, de encontrar nossa turma, né? Nossa turma de empreendedoras. Ajuda bastante. Tá certo. Muito obrigada por essa conversa agradabilíssima aí. Um beijão. Obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.